Com certeza você já ouviu muita gente dizendo que os Weedry e os Classic são os mesmos animatronics. Mas também com certeza você já ouviu muita gente dizendo que eles não são os mesmos animatronics, que isso não faz o menor sentido e não existe prova nenhuma sobre isso. Bom, vamos devagar e por partes. Os Classic Animatronics, eles surgem pela primeira vez lá no primeiro FNAF. E tipo, eles foram os primeiros animatronics a surgirem ali em 2014, com o lançamento do primeiro FNAF. E os Weedry Animatronics, eles surgem pela primeira vez no FNAF 2. Sendo um grupo de animatronics bem parecidos com o do primeiro FNAF, só que agora bem mais destruídos. E agora que vocês já sabem quem são os Weedrys e quem são os Classic, hoje vamos descobrir se eles são ou não são os mesmos animatronics. Só lembrando que se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo e se por acaso você já estiver inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Bom, indo direto ao ponto, se eles são ou não são os mesmos animatronics. Valendo 1 milhão de cenouras, você tem duas opções, sim ou não. A resposta correta é a alternativa C, mas é óbvio que sim. O fato dos Weedrys e dos Classic serem os mesmos animatronics já é algo mais do que confirmado na franquia. Mas óbvio, não é todo mundo que acredita nisso. Eu nem preciso mostrar os argumentos que as pessoas usam pra defender que eles não são os mesmos animatronics, porque tá errado. É a mesma coisa que o pessoal dizer que os Toy Animatronics não tem alma, que inclusive já tem vídeo aqui no canal provando que os Toy Animatronics tem alma. Daqui a pouco só falta o pessoal inventar que a máscara do FNAF 2 é do Fox, não do Fred. Bom, como eu disse, os Weedry e os Classic são os mesmos animatronics sim. Só que para explicar isso melhor, primeiro nós temos que ir de volta para o passado. Eu não entendi porque tocou a música do Jurassic Park. E aqui estamos nós, no ano de 1983. Falta em média 20 anos para eu nascer. Aqui em 83 é quando surge a primeira Freddy Fazbear Pizza e a linhagem dos animatronics que a gente já conhece, no caso os Weedrys. E uma coisa muito importante que eu tenho que dizer é que Weedry não é o nome oficial. Weedry foi um nome dado pelos fãs, o Scott Cawthon acabou gostando desse nome e oficializou ele. Só que agora vocês me perguntam, qual é o nome verdadeiro dos Weedrys? E eu respondo sem nenhum problema, o nome verdadeiro deles é Fred, Bonnie, Chick e Foxy, do mesmo jeito que tá lá nas Custom Nights do FNAF 2. E nas Custom Nights do FNAF 1 também. Mas como eu falei, eles surgiram aqui em 83, mas pra progredir com a história a gente tem que avançar pra 1985. Pois aqui em 85 é quando William veste o traje de Spring Bonnie e passa a faca em 5 crianças. E aí o William acaba escondendo os corpos dessas crianças dentro dos Weedrys. 4 ficou dentro dos Weedrys e a 5ª ficou dentro do corpo do Fredbear. E aí, isso ficou conhecido como MCI, ou traduzindo Missing Children Incident, um incidente das crianças desaparecidas. O que tempo depois fazeria a Freddy Fazbear Pizza de 83 ser fechada. Não só por causa do MCI, mas por causa de toda a repercussão negativa que ele teve. Afinal, 5 crianças desapareceram na mesma pizzaria e no mesmo dia. E aí, avançando 2 anos depois, lá pra 1987, é o ano em que a Fazbear decide reinaugurar aquela franquia de pizzarias. Só que agora seria um novo estabelecimento muito mais seguro do que o anterior. A ideia era pra ser a mesma atração, ou seja, os mesmos animatronics anteriores. Por isso que eles trouxeram os Weedrys da pizzaria de 83 pra pizzaria de 87. Como eu disse, a ideia original deles era reutilizar os Weedrys. Eles pegam os Weedrys, tentam colocar uma tecnologia nova neles, mas acontece que nessa época eles já estavam bem mais quebrados. E também eles pensaram que os Weedrys poderiam ser muito assustadores para as crianças, fora o cheiro deles que também não era muito agradável. Então eles têm uma outra ideia, que é substituir os Weedrys. Assim, gastando uma graninha, eles criam os Toy Animatronics. Sendo a versão Toy, a versão brinquedo dos animatronics, mas também se baseando nas pelúcias de 83. Enquanto os Weedrys foram jogados lá na Parts and Service, e o que era usado deles eram as peças para consertar alguma coisa nos toys. Só que como eu disse, em 85 William passou a faca nas crianças e escondeu os corpos dela dentro dos Weedrys. E aqui em 87 é quando a Puppet coloca as almas das crianças nos animatronics. Suzy, que foi a primeira, foi lá para a Weedry Chica. Jeremy foi lá para o Weedry Bonnie, e Flint foi lá para o Weedry Foxy, e Gabriel foi lá para o Weedry Freddy. E a 5ª criança, que é a Cassidy, foi lá para o Fredbear / Golden Freddy. É importante lembrar que as almas que tiveram CPF cancelado pelo William, elas se lembram que foi um adulto que fez aquilo com elas, mas o problema é que elas não se lembram o rosto daquele adulto. Por isso que as almas têm raiva de todos os adultos, porque elas pensam que todos os adultos são o William. Por isso que você é atacado durante a noite, mas quando você coloca a máscara,
A tecnologia barra a programação faz eles enxergarem um outro animatronic, por isso que eles vão embora. Pra quem não sabe, a alma não tem 100% de controle sobre o animatronic. Muitas vezes a própria programação do animatronic atrapalha a alma de conseguir mexer no animatronic. Acontece que estava tendo uma investigação policial acontecendo, não só por causa das crianças que sumiram ali em 85, o MCI, mas também por causa de outros problemas que a Fazbear estava passando e, é claro, viria a acontecer a mordida de 87. O que fazeria essa pizzaria ser fechada? Na verdade, como é visto no jornal da Noite 6, a Fazbear vai abrir um estabelecimento menor, que no caso é a pizzaria do FNAF 1, que surge ali em 1988. Esse é o ano que a pizzaria surge, mas os eventos do primeiro FNAF só acontecem em 1993. E aí eles levam os Withers pra lá e consertam eles, fazendo eles virarem os Classics Animatronics, os animatronics lá do primeiro FNAF. Opa, tem um erro nessa história aí. Você disse que o William escondeu os corpos das crianças dentro dos Withers. Então como é que eles não viram os corpos das crianças quando estava tentando atualizar os Withers? E como é que eles não viram quando consertaram eles virando os Classic? A explicação para isso tá lá no livro The New Kid, a nova criança, que lá explica que os corpos das crianças ficam sumindo e reaparecendo dentro dos Withers, como se fosse algo sobrenatural. Por isso que quando eles estavam mexendo nos Withers, eles não encontraram os corpos das crianças lá dentro. E em relação à alma, a alma não saiu do animatronic, a alma continuou lá dentro durante toda a transformação de Wither para Classic. E por mais que você diga que eles não são os mesmos animatronics, porque eles não são parecidos, como eu falei, pelo simples fato de que eles foram consertados. Só pra depois o William quebrar eles de novo.